Pelo sangue de Jesus, com Cristo é vencer ou vencer, missões é a chama que não pode se apagar. A paz do Senhor, criançada, a paz do Senhor Jesus, família, tudo bem com vocês? Espero que sim! Que Deus abençoe sua vida, obrigado por estar aqui assistindo mais uma vez os nossos vídeos do canal. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos, porque toda semana tem novidade, tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje, a lição número 2. Hoje a gente vai falar sobre um herói que ele não desistiu no meio de tanta dificuldade que ele passou. Ele sofreu muito, mas ele continuou firme e persistente. E na aula de hoje nós vamos aprender esse segredo que o nosso herói deixou para nós aí, esse legado, tá bom? Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você a separar o seu cantinho agora, fechar os seus olhos e se conectar com Deus, porque Ele quer falar conosco através da sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar neste momento estudando a tua palavra e aprendendo mais através das Escrituras. Pedimos que o Senhor venha agora abençoar essa criança que está aí do outro lado me assistindo, dando sabedoria e entendimento para que ela venha, Senhor, aprender mais e mais através da vida desse herói. Em nome de Jesus, amém! Bora para a aula, vem! O título da nossa lição já fala de cara quem é o nosso herói. O nosso herói, ele foi, além de herói, ele já chegou a ser escravo, nossa gente, que difícil, escravo e governador. A gente vai descobrir da onde foi que ele surgiu como um governador. Mas antes dele chegar nessa posição, ele teve que sofrer bastante. Ele sofreu muito, até injustamente, mas através desse sofrimento ele aprendeu muito também. Essa história está no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 39 ao 41. Depois pede para o papai e a mamãe estar lendo a história desse herói, tá bom? O ponto central da nossa aula de hoje é: Deus honra, olha lá, de novo, Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo em meio às dificuldades. A gente passa por um bocado, né? Momentos difíceis, que até meio que dá uma desanimada, o nosso coraçãozinho entristece, mas a palavra de Deus nos deixa um recado hoje, tá bom? No Memória em Ação de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, seja, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, não importa o que você esteja passando nesse momento tão difícil, momento triste, né? De pandemia, um momento triste porque a gente não pode ver os nossos amigos, não pode estar em muito contato com a família. Não desanima, seja forte e corajoso, porque o nosso Deus está conosco até nos dias de hoje e está com você aí nesse exato momento. Bora para a história de hoje, porque o herói de hoje vai ensinar cada lição que vocês vão ficar espantados e felizes com o final dessa história. O nome do nosso herói de hoje é José. José era um dos filhos mais novos de Jacó e ele era muito querido pelo seu pai. Inclusive, pelo fato dele ser querido, José ganhou essa túnica, uma túnica coloridíssima, assim ó, toda cheia de detalhes. A sua mãe foi lá, bordou essa túnica, costurou com muito carinho, deixou assim lindíssima para José estar usando ela. Uma forma de carinho, essa túnica era muito especial. Só que aí, o fato de Jacó ser muito apegado a José, de amar muito seu filho, despertou um certo ciúme nos irmãos. E um belo dia, José ouviu e recebeu uma ordem de seu pai, para que ele fosse lá no campo ver se os irmãos dele estavam trabalhando mesmo. E José, como um filho obediente, foi lá ver se os irmãos estavam realmente trabalhando. Só que aí, os irmãos dele já estavam com muito ciúme e com muita raiva. Sabe por quê? Porque ele era o filho preferido, ele era muito querido. E aí os irmãos dele queriam também alguns privilégios de José. E aí, com toda essa raiva no coração, resolveram bolar um plano muito
terrível, muito triste para fazer com José. Eles pensaram, vamos matar José. José está muito assim, favorito. Eu quero ser o favorito, então vamos lá matar José. Fizeram um plano, mas aí não deu certo de matar José. O que eles fizeram? Pegaram José e jogaram no poço. Poxa, gente, imagina só ficar dentro do poço. Frio, aquele monte de bicho do lado dele, aquele medo, arranhado, machucado, porque ele caiu no poço, né? Ele foi jogado. Então, ele ficou muito assustado. Talvez ele podia ter gritado, pedido ajuda, mas ninguém ajudou. Aí, um belo dia, passou uma caravana de comerciantes que ia diretamente para o Egito. E sabe o que os irmãos tiveram uma ideia? Vamos vender José e falar para o nosso pai que um animal matou. E aí, eles deram José justamente para a caravana de escravos. E José foi embora. E sabe para onde ele foi? Embora para o Egito. Durante muito tempo, José caminhou até chegar ao Egito. José ficou lá como escravo, trabalhando bastante, sofrendo muita humilhação. Só que José, ele era inteligente e ele não deixou a dificuldade se abalar. Ele permaneceu firme e fiel a Deus, porque a família dele servia a Deus e conhecia o nosso Deus. E aí José continuou ali fazendo o trabalho dele no Egito, obedecendo às ordens do chefe dele. Até que ele se destacou tanto no meio dos escravos como obediente, como um servo fiel, um escravo fiel, que ele se tornou o quê? Chefe dos escravos. Ele já subiu ali o patamar da situação dele, né? Ele se tornou chefe dos escravos. Só que um belo dia, gente, José foi acusado de ter tentado ficar com a esposa do chefe dele, a mulher de Potifar. Ele não tinha feito nada, ele fugiu da aparência do mal. Só que ela queria muito ele e ele não a quis. Ele foi honesto ao chefe dele. E aí, por essa mentira, José foi preso injustamente. Olha que triste, olha o que José passou. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos por causa de inveja e ciúme. Ele foi trabalhar como escravo no Egito, sofreu muitas humilhações e foi preso acusado de algo que ele não fez. José continuou ali dentro da prisão, firme e forte, temente a Deus, fiel a Deus. Não desistiu de adorá-lo, mesmo estando preso aqui dentro. Não podia sair e sofreu muita humilhação. Só que um belo dia aconteceu uma coisa. Além de José ser escolhido por Deus, ele também tinha o dom de interpretação de sonhos. E aí o que aconteceu? Faraó sonhou um sonho que ele não conseguiu entender. Então chamou as pessoas que estavam com ele ali ao redor do reino, os conselheiros, contou o sonho, pediu explicação, mas ninguém sabia explicar a história que Faraó estava contando. Ninguém entendeu o sonho de Faraó. Porém, um copeiro do rei lembrou de José dentro da prisão, porque quando ele estava na prisão, ele também teve um sonho. E José revelou esse sonho com a ajuda de Deus para ele. E no futuro aconteceu tudo o que havia sido revelado. Ele voltou a ser o copeiro do rei. E então esse copeiro falou: eu tenho um amigo. E esse amigo pode te ajudar, porque o Deus dele ajuda ele em interpretações. Faraó chamou José para poder estar interpretando esse sonho. E José interpretou o sonho, além dele salvar todo o Egito da fome que estava por vir, que foi o sonho que Faraó teve, 7 dias de bonança e 7 dias de fome. Ele conseguiu fazer com que todo o Egito guardasse alimentos e alimentasse todo mundo depois. Por todos esses motivos que José não desistiu e com a ajuda de Deus interpretou o sonho de um homem muito importante do Egito, o nosso querido José se tornou governador do Egito. Ele ficou um homem muito forte, muito poderoso no meio de todos. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu. Logo quando ele se tornou
governador do Egito, ele recebeu um anel poderoso que fazia com que todos soubessem quem era José. Ele era forte, poderoso, governador, tinha muita autoridade no Egito. Recebeu novas sandálias, conseguiu trocar suas vestes, foi uma pessoa realmente transformada. Tão transformada que depois disso aconteceu uma coisa interessante. Como todo mundo já estava sem alimento e a fome pegou toda a terra, olha que interessante. Lembra dos irmãos de José que jogaram ele no poço? Eles apareceram lá no Egito, só que não reconheceram José. Mas José reconheceu todos eles. E sabe o que José fez? Ajudou eles. José ajudou eles a poder não desistir, não desanimar porque estavam com fome pela falta de alimento na terra. Então José se apresentou como governador do Egito e também como irmão deles. E sabe o que José fez? Algo muito bonito. José perdoou seus irmãos por tudo que eles tinham feito e mostrou o quanto os amava e o quanto estava disposto a ajudar toda a sua família. E também conheceu um outro novo irmão, que logo depois que ele foi, o irmão chegou na família. Mas isso aí fica para uma outra história. O que eu quero falar para vocês é o que a nossa história nos trouxe de valioso. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José foi preso injustamente por uma mentira. José passou muitas humilhações. Mas em nenhum momento da sua vida difícil, José desistiu de servir a Deus. Não importa, amiguinho ou amiguinha, se você está passando por um momento triste. Se você está triste, se você está desanimado com tudo que está acontecendo, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas eu quero que saiba que o nosso Deus pode fazer todas as coisas. E como José não desanimou, eu quero contar com você para não desanimar também. Seja forte, corajoso, assim como o versículo que a gente leu em Josué. Não deixe que nada venha abalar a sua fé, pois o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso para fazer coisas infinitamente maiores do que podemos imaginar, tá bom? E essa foi a nossa história de hoje. Eu vou falar uma coisa para você. Aprendi muito com José. José, ele era demais, porque olha, ele tinha Deus. Com a ajuda de Deus, ele conseguiu vencer as dificuldades. O nosso tempo chegou ao fim e eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e nos ajudar até hoje a não desistir de nada, mesmo estando passando por momentos difíceis. Feche seus olhos e vamos agradecer. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje. Quero pedir agora a tua bênção, especialmente para essa criança que está nos assistindo, por essa família que está nos acompanhando. Fortaleça, Senhor, a vida de cada um deles, para que não venha desistir mediante as situações que estamos enfrentando. Que nós possamos confiar em Ti, meu Deus, para que nós possamos, Senhor, vencer essas dificuldades juntos, pois o Senhor é grande nas nossas vidas e maior do que todos os problemas. Em nome de Jesus, amém! Conto com você na próxima aula. Um beijo! Tchau!